Você vai receber algo do Senhor nessa noite. Deus é Deus de cuidar de nós. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Ontem eu saí, eu falei para Cananda, eu vou lá no Pastor Elias, mas quando voltar para casa, eu não vou amanhã na escola dominical. Chegar em casa, eu vou preparar a mensagem. E aí o Senhor prepara a mensagem na volta para casa. Eu queria compartilhar com vocês o que aconteceu comigo ontem. Um grande livramento e um grande milagre de Deus na minha vida. E eu gostaria de pregar essa palavra nessa noite, que está em Deuteronômio, capítulo 8. Amém? Acharam? Cuidarei de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou, no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de todo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda-te nos teus caminhos e o temes, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo, de cevada, de vides, figueiras e romeiras. Terra de oliveiras, de azeite, de mel. Terra em que comerás o pão sem escassez. Olha só, comerá o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são de ferro e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, isso é muito, mas muito importante. Não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados e os teus rebanhos, se aumentar a tua prata e o teu ouro e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, muito forte isso aqui, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água. Te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como se hoje vê. Se te esquecer do Senhor teu Deus e andares para após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porque não quisestes obedecer a vós, Senhor, vosso Deus. Senta um pouquinho só um pouquinho. Não vou pregar muito, não. Escute, muito forte, é muito importante. O nosso Deus é um Deus de provisão. Diga, o meu Deus
é um Deus de provisão. Irmãos, o nosso Deus, eu tento colocar isso na cabeça de vocês e, graças a Deus, na vida de algumas pessoas parece que está encaminhando. O nosso Deus cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. Às vezes, irmãos, nós passamos por certas situações, por certo apuro, que achamos que naquele exato momento nós estamos sozinhos. Nós estamos sem ajuda, sem socorro, mas não é verdade. Meu carro acabou de sair da mecânica. Eu fui lá para a igreja do pastor Eliezer, ele me convidou, eu já estava devendo uma visita na igreja dele e fui. Aproveitei ontem. E eu voltando para casa, eu errei o caminho. Aí eu tive que contornar e entrar para uma rua muito deserta. E nessa rua deserta, uma avenida de duas mãos, o meu carro apagou de uma vez. Mas eu estava no meio da rua, no meio do nada, tudo escuro. E eu falei, Jesus, nenhum carro vai passar por aqui. E o carro apagou. Estávamos sem crédito, eu e Canana, o celular da Canana acabou a bateria. E só tinha o telefone do meu pai no celular dela, não tinha no meu celular. Aí o meu celular, ela tentou ligar e não conseguia. Aí falei, não, liga para o seu avô Humberto. E ela pegou e ligou para o avô Humberto. E nós conseguimos falar com eles. E, de repentemente, eu fiquei apavorada, não por minha vida, mas por causa dela, porque eu já passei por situações ínfimas dessa vida. Já à meia-noite, meia, 1 hora da manhã, saí do Jardim Liberdade para vir embora para casa, porque eu estava ministrando a palavra de Deus e ia sozinha. Às vezes eu ia sozinha, ficava no ônibus sozinha, pegava o ônibus sozinha, descia sozinha, andava um pouco sozinha, já voltei da igreja várias vezes, mas eu fiquei muito preocupada, abalada, assim, apavorada por causa da Cananda. Uma situação difícil, porque quando você está sozinho, uma coisa, quando está com uma criança, é outra. E eu falei, Jesus do céu. Ô, Jesus do céu. Escute a história. Que coisa interessante essa história. E eu pensei que era gasolina, porque eu tinha colocado só R$20 de gasolina. Eu falei, meu Deus, é a gasolina que acabou. Aí eu olhei lá em cima, irmãos, queira você ou não, eu não acredito em coincidência. Eu acredito na provisão divina. Numa rua onde nenhum motorista de táxi iria colocar o seu táxi. Olhei lá em cima, lá vem. E ele vem. Não era saltando pelos montes, mas ele vinha dirigindo na rua. E eu falei, é um motorista de táxi. Aí eu saí do carro e parei ele. E aí ele parou. Eu falei, moço, dá para você ir buscar uma gasolina, que eu acho que a gasolina acabou. Não, agora os postos daqui estão tudo fechado. E eu falei, Jesus, e agora? No meio do deserto, no meio do nada, como é que eu vou deixar esse carro? Vou pegar o motorista de táxi até chegar na minha casa, mas meu irmão já está vindo. E aí eu fiquei sem saber. Aí o motorista de táxi, abre o capô, deixa eu dar uma olhada. E ele deu uma olhada. Aí olhou, não, radiador, tá bom, tá tudo bom, não sei o que está acontecendo, mas vou pôr um pouquinho d'água. Ele colocou um pouquinho d'água lá no radiador. E aí ele falou assim, desliga todo o carro. Eu desliguei tudo, desliguei farol, desliguei tudo. Agora liga de novo. E ligou. E ele falou assim, olha, agora você vai embora. Tenta chegar lá no Celina Park. E vai na fé. E eu, moço, Deus te abençoe. Aí eu peguei o carro e fui, irmãos. E eu cheguei lá naquela avenida, no Celina, não, lá aquela vida lá atrás do Granville. Aí o carro apagou de um mês. Puf, de novo, no meio da rua. Aí eu parei, irmãos, perto de um ponto de ônibus. A sorte que meu irmão já estava vindo. E aí ele me viu parado. Aí ele pegou, aí ele trouxe 4 litros de gasolina. Ganhei 4 litros de gasolina ontem. Deus é bom, né? Providência divina, né? Mas não era a gasolina que estava com problema no carro, não, gente. Deus, ele é bom. Aí ele chegou com os 4 litros de gasolina e tentamos ligar o carro e nada. Isso, irmãos, era quase meia-noite. Mas eu já parei numa rua que estava passando o carro toda hora. Aí meu irmão logo chegou, pôs a gasolina, tentamos ligar o carro, não conseguimos. Aí nós abrimos o capô. E, de repentemente, descendo na rua, chegou o mecânico. Mecânico, irmã, cai que explode. Sangue de Jesus tem poder? Cadê o Deus da providência divina? O Deus da providência divina, à meia-noite, envia o mecânico, passando no exato momento,
em que eu estava precisando de apoio, de ajuda e de socorro. Aí o rapaz foi rapidinho, ele ligou o carro. Aí a gente perguntou, quanto é que é? Ele, não, nada não. E eu falei, hoje eu só tenho R$10 para passar o mês. Mas vou dar os R$10. Aí eu dei os R$10 para ele. Não, toma aqui, moço, só para você ter ajudado a gente. Eu consegui chegar com o carro em casa. A hora que eu cheguei em casa, meu irmão falou assim, quanto é que você deu para o mecânico? Aí eu dei os R$10 que eu tinha. Então toma de volta. Aí eu falei assim, fiquei no lucro, né? Ganhei gasolina e meus R$10 voltou para mim. Ele voltou novamente. Amém? Aí Deus falou assim, eu sou ou não sou um Deus que cuida de você? Na hora do desespero, irmãos, na hora do pânico, a gente nem pensa muito em Deus. Mas Ele está lá. Deus da providência está lá. O Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Eu fiquei imaginando assim, que lá no céu Ele já fez assim. Bom, minha filha vai sair amanhã. O carro dela não está bom ainda, que está com algum problema mecânico. Ele falou lá, repimboca da parafuseta, que eu não sei. Isso é Deus falando lá com os anjos, com alguma coisa lá no céu. E ela vai pegar, ela vai errar o caminho. Ela vai parar aqui. Quando ela parar aqui, eu vou mandar o motorista de táxi descer. Ele não vai arrumar nada no carro, mas vai fazer o carro funcionar. E aí ela vai parar lá do outro lado, na avenida, onde tem mais gente, está movimentado. E eu vou fazer o seguinte, já que não tem um mecânico convertido, vou mandar um mecânico descrente mesmo. Ele vai passar bem na hora que ela parar o carro lá, porque eu sei que o irmão dela não vai dar conta de nada. Aí Deus já mandou o mecânico. Aí, como minha filha está precisando pôr combustível no carro, eu já vou mandar 4 litros para ela, a mais. Aí eu fiquei imaginando. E aí Deus falou assim, como minha filha reclamou, vou devolver os R$10 para ela. Irmãos, providência de Deus. Às vezes você acha que Deus não está com você. Às vezes você acha que Deus não se importa com você, não se preocupa com você. Às vezes você acha que Deus, Ele não vai te dar um socorro, não vai te dar um livramento. Às vezes, irmãos, a gente entra em certas situações na nossa vida que a gente nem clama, nem busca, nem ontem pensei em orar. Eu já pensei em preocupada no lugar onde eu estava. No socorro para vir sobre a minha vida. E a gente tem essa mania de pensar que quem vai nos socorrer é o homem. Mas o homem não é enviado senão por Deus. É Deus que envia o recurso, é Deus que envia a provisão, é Deus que envia as pessoas certas, é Deus que usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, é Deus que se manifesta. Ontem eu vi um milagre acontecer na minha vida, ontem eu vi a mão de Deus, e Deus falando profundamente no meu coração, eu cuido dos mínimos detalhes da sua vida. Desde o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, Ele tem cuidado de mim. Passei por certas fases da minha vida difíceis, mas Ele tem cuidado de mim. E Deus, nessa noite, Ele me trouxe essa palavra. Uma palavra dentro desse texto. Toda vez que Deus fizer um milagre, você não pode atribuir ao homem nem à força do seu braço. E você não pode se esquecer daquilo que Deus fez por você. Você tem que levantar um memorial para que as pessoas saibam o que Deus fez por você. Nessa noite eu levanto um memorial por aquilo que Deus fez comigo ontem. Deus me abençoou. E eu entendi uma coisa, irmãos, nós temos que ser agradecidos por tudo que Deus nos dá. Talvez você não alcançou o grande sonho da sua vida, talvez você não alcançou aquele grande milagre que você precisa, mas se você olhar ao seu redor, se você perceber nas pequenas coisas que têm acontecido na sua vida, Deus está lá. Deus está operando. Deus está manifestando. Hoje eu entendo o que Jesus quis dizer quando Ele enviou os seus 70 discípulos e falou, não leve comida, não leve dinheiro, não leve bebida, leva só o alforje. E Ele enviou. E quando os discípulos voltaram da missão, muito importante isso, quando os discípulos voltaram da missão que Jesus lhes havia proposto em seu coração, Jesus fez uma pergunta para eles. Porventura lhe faltou alguma coisa? A mesma coisa Jesus estava falando aqui através de Deus no deserto. Porventura lhe faltou alguma coisa? Faltou maná do céu? Faltou água para vocês beber? Faltou sandália nos pés? Faltou roupa? Faltou? Quando ele fala assim, você não teve seus pés inchados, fica, não houve doença na vida de vocês. Não houve problema de circulação.
não houve nenhuma doença. E quando Deus tirou o povo da terra do Egito, Deus sarou até os idosos. Os idosos tinham força como os jovens tinham força. Por que eles perderam a força no deserto? Por causa da desobediência. Por que eles perderam a força no deserto? Porque eles não se lembravam de Deus. Lembra que eles adoraram o bezerro de ouro. Eu achei interessante aquilo que o pastor João falou na vigília. O aborrecimento de Deus não foi porque eles fizeram o bezerro de ouro. O aborrecimento de Deus contra eles, que queria exterminar a Israel, foi que eles atribuíram ao bezerro de ouro a saída do Egito. Sendo que a grande mão poderosa do Senhor os havia tirado do Egito. Amado, nós temos que hoje meditar um pouquinho. Porventura, tem te faltado alguma coisa? Sabe qual foi a resposta dos discípulos? Senhor, nada nos faltou. Tem faltado alguma coisa na sua vida, irmão? Porque se tiver faltado alguma coisa na sua vida, você pode orar a Deus nessa noite que Ele vai te dar. Porque o nosso Deus é um Deus de suprir as nossas necessidades. O nosso Deus é um Deus de provisão. O nosso Deus é um Deus de riqueza. A Bíblia fala que é Ele que nos dá força para que nós possamos adquirir riqueza nessa terra. E onde é que nós temos que nos esconder? No Senhor. Onde é que nós temos que buscar? Em Deus. Pastor, e se Deus me humilhar? É melhor você se humilhar debaixo da mão do Senhor do que debaixo da mão de um homem, do que debaixo da mão do inimigo. Pelo menos se você se humilha debaixo da mão do Senhor e é provado pelo Senhor, Deus te exalta, Deus te levanta, Deus te coloca numa posição e Deus supre a sua necessidade, mesmo você sendo humilhado, mesmo você estando na prova. Porque lá está falando, eu os humilhei, eu os provei, mas eu também enviei pão do céu. Eu também não deixei faltar nada para eles. Eu enviei água e depois eles tomaram posse de uma terra que emana leite e mel, de uma terra riquíssima. E lá eu os abençoei e os fiz prosperar. Amados, eu prefiro ser humilhada pelo meu Deus. Eu prefiro passar a prova que Deus tem para mim, porque eu sei que Ele não vai me abandonar na prova. Ontem eu passei por uma prova e Deus, Ele estava lá e providenciou tudo o que era necessário para a minha salvação. Tem faltado alguma coisa na sua vida? Porque Deus te pergunta hoje, porventura lhe faltou alguma coisa? Não tem nos faltado nada. Se ficamos doentes, nós temos o remédio. Nós temos os médicos. Deus providencia tudo. Irmãos, eu nunca fiquei numa fila nem do SUS. Para você ver tanto que o cuidado do Senhor comigo é grande. Nem na fila do SUS eu fico. Antigamente eu não tinha plano de saúde, eu tinha que ir para a fila do SUS. Nunca passei um dia inteiro na fila do SUS. Sempre quando eu chego lá, eu sou logo atendida. A Alessandra que o sabe. Foi ou não foi, Alessandra? Estava doente, não passei ou passei você na frente? Passei, ela foi passando e foi atendida. O escândalo que essa mulher fez lá foi só Jesus na causa. Estava dengosa, né? Nunca fiquei, irmãos. Nunca fiquei numa fila há muito tempo. Deus sempre providencia, porque Ele sabe trazer a providência na nossa vida. Deus, nosso Deus, é um Deus de provisão. E se você não tem tido a provisão de Deus, talvez você está pisando na bola com Deus. Você tem que olhar e falar, Deus, o que eu estou fazendo de errado? Em que eu tenho desobedecido o Senhor? Em que eu tenho errado, irmãos, para um milagre desse acontecer na minha vida? Eu perguntei para Deus, eu estou bom com o Senhor, eu estou bem com o Senhor, eu estou com crédito lá no céu. Eu estou com crédito lá no céu, porque eu estou com crédito. Se fosse outra pessoa, Deus falava, se vira. Mas Deus nunca fala para os seus filhos, se vira. Ele dá a prova, mas Ele está lá, eu estou junto com você. Eu estou te dando a prova, mas eu estou aqui. E eu vou suprir a sua necessidade, eu vou trazer a provisão. Eu não vou te deixar, não vou te desamparar, serei contigo. Esse Deus, Ele é tremendo, esse Deus, Ele é poderoso, esse Deus, Ele é grande, gente. Você tem que confiar nele. Você tem que esperar nele. E mesmo na hora de situação que você não consegue orar, Ele está lá. E Ele está lá para trazer a providência divina. Eu queria que você, nessa noite, agradecesse ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Você tem que agradecer a Deus, porque Deus tem cuidado de você. Talvez não seja da forma como você quer, porque você está vivendo talvez um tempo de humilhação e de provação do Senhor. Mas esse tempo de humilhação e provação tem fim, irmãos. Esse tempo de humilhação e provação passa. E você conquista a terra de Canaã,
você conquista a riqueza do Senhor, você conquista a honra de Deus e você conquista a posição que o Senhor tem. Deus te trouxe para uma missão. Você é um missionário de Jesus. Você tem uma missão nessa terra. Eu não sei qual é a missão que Deus estabeleceu na sua vida, mas nessa missão tem a providência divina. Nessa missão, Deus vai suprir as suas necessidades. Nessa missão, Deus será o seu socorro. Deus será o seu livramento. Deus será a sua prosperidade. Deus será o seu alimento. Deus será o seu consolo e o seu conforto. Você não pode esquecer que Deus está com você. Amém? Enquanto você está com Ele. Diga, Deus está com você. Enquanto você está com Ele. Então você tem que aprender isso. Deus está com você? E você está com Ele? Porque se você não estiver com Ele, Ele não pode estar com você. Esse é o segredo do nosso sucesso, é o segredo da nossa vitória, é o segredo da nossa provisão. Estar com Deus. Estar com Deus. Deus está comigo. Deus nunca vai te abandonar. Mas você tem que estar com Ele. Para você receber o milagre, você tem que estar com Deus. Se você não está com o Senhor, não tem como o Senhor produzir o milagre na sua vida. Pergunta, meu irmão, você está com Deus? Porque Deus está com você. Mas Deus só move a mão se você estiver com Ele. Amém, irmãos? Providência divina. Você já pensou se eu tivesse saído de um boteco? Eu fico imaginando. Ou se eu tivesse saído de um motel? Se eu tivesse saído de uma casa de prostituição? Se eu tivesse saído de sei lá do quê? Você acha que Deus ia me socorrer? Eu creio que não. Não creio que Deus iria me socorrer naquele exato momento. Sabe por quê? Porque eu não estaria com Ele. Mas eu saí de onde? De uma igreja, de um lugar de adoração. Saí da minha casa, da igreja e fui para a minha casa. E da minha casa a providência divina entrou. Então, da maneira que você caminha nessa terra, você tem que caminhar como se caminhasse no céu. Você não pode caminhar nessa terra de qualquer maneira. Eu caminho nessa terra, mas eu não sou dessa terra. Eu caminho como cidadão do céu. Você é cidadão do céu. Então, a maneira que você caminhar nessa terra vai produzir o milagre de Deus na sua vida. E se não tem produzido o milagre de Deus na sua vida, é porque você não está caminhando conforme o cidadão do céu. Porque você foi feito para ser cidadão do céu. Você tem uma missão nessa terra que Deus te levantou para você cumprir. Mas você não é dessa terra, você é cidadão do reino dos céus. Então, a maneira que você caminhar nessa terra vai fazer com que a provisão de Deus venha sobre a sua vida ou não. Porque muitos que prevaricaram no deserto, muitos que aborreceram a Deus, não chegaram em Canaã. Aqueles que andaram com o Senhor no caminho, alcançaram Canaã, tomaram posse da terra e desfrutaram dela. Eu quero que você se coloque de pé.